Oh, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, a Ele, a honra, a glória, a majestade e o louvor. Eu saúdo a todos os irmãos deste selecto grupo com a paz do Senhor. Uma breve palavra. No livro de Atos dos Apóstolos, um capítulo bastante conhecido, né? Capítulo 9. A santa palavra do Senhor vai nos mostrar um momento na história que ficou marcado. É onde grandes pregadores trazem mensagens lindas a respeito desse texto. A palavra de Deus nos fala de um homem chamado Saulo. Quem era esse homem? Era um judeu, sim, que não acreditava no Messias, o chamado Cristo, e que recebeu ordem dos principais, dos sacerdotes, dos homens daquela época, dos perseguidores da igreja. Recebeu um mandado de busca e apreensão na casa de todos os cristãos, daqueles que criam em Jesus. E Saulo, então, com o mandado de busca e apreensão na casa dos cristãos, na casa de quem propagasse o evangelho das boas novas, e tem um encontro com Estevão, que pregava o arrependimento. E ali ele participa do martírio de Estevão, que é morto a pedradas por pregar a palavra de Deus. Mas observa uma coisa: quantos de nós estamos pregando as boas novas e não queremos ser apedrejados? Apedrejados no sentido da palavra. Estão falando mal de mim, estão me arrebentando na rede social, estão, como diz, estão dizendo coisas a meu respeito que eu não sou, que eu não faço, que eu não fiz. Que é isso, gente? Estevão glorificava a Deus por estar sendo apedrejado, assassinado. Ele ali morrendo e Saulo comemorando com os assassinos. Sim. Mas a Bíblia diz que, no capítulo 9, Saulo estava indo no caminho de Damasco quando tem um encontro com Jesus. E ele cai de seu cavalo. E Jesus pergunta a ele: Saulo! Saulo! Quem está falando? Sou Jesus, a quem você persegue. Por que você me persegue? Não, mas eu não estou perseguindo o Senhor. Persegue sim. Porque ao perseguir a minha igreja, o meu povo, você está me perseguindo, Saulo. Quantos Saulos tem por aí? Quantos Saulos perseguem a igreja? Mas quantos Saulos terão um encontro glorioso com Jesus? Porque esta é a boa e perfeita vontade de Deus, que todos sejam salvos, que o evangelho das boas novas alcancem a todos. Missão urgente, missão urgente, missão urgente. Ide, Marcos 16:15, por todo o mundo, e pregai o evangelho das boas novas, das boas notícias. Sim, saiam pelo mundo, vão a toda parte, anunciem a mensagem com as boas notícias de Deus para todos. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus deu a ordem. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Sim, mas missão urgente. Quantas pessoas têm morrido, quantas pessoas têm perdido a sua alma para o abismo. E o que nós temos feito? A quem enviarei, diz o Senhor? Quem irá por nós? Isaías capítulo 6, versículos 7 e 8 diz isso. Isaías respondeu a Jesus, a Deus, dizendo: eu irei, Senhor, envia-me a mim.
Quizá possamos dizer também: eu irei, Senhor, envia-me a mim. Mas espere. Missão urgente, mas não despreparado. Não sair por aí, eu já sou missionário. Não, a Bíblia diz que mesmo Saulo, tendo conhecimento, né, ele lia a Torá, ele lia os livros da lei, ele era um mesmo conhecedor da lei, mas mesmo assim, Saulo, agora cego, porque Jesus o deixara cego, há momentos que a gente ora e Jesus cura o cego, né? E agora Jesus estava deixando alguém cego. Muitas das vezes alguém fica cego para que depois possa enxergar, não é verdade? E muitas das vezes a gente diz assim: não, mas o certo é Jesus orar para que o cego veja. Sim, mas há um momento que alguém tem que ficar por um momento cego das coisas do mundo para poder enxergar a Jesus, porque muitas das vezes estamos vendo muito o mundo e vendo muito a maldade, né? Fazendo muita maldade, praticando muitos atos errôneos, vendo muitas coisas que não devemos ver, fazendo muitas coisas que não devemos fazer. Então, muitas das vezes, Deus pega o homem ou a mulher e deixa por um momento cego, para que depois este homem e esta mulher possa poder enxergar a verdade, ou seja, fazer como aconteceu na vida de Saulo. Jesus disse a ele: Saulo, quero que você se levante e entre na cidade, cego. Ali receberá instruções sobre o que fazer depois. Seus companheiros, os que estavam com Saulo, ficaram desnorteados porque não podiam ouvir o som, mas eles viam, eles sabiam que Saulo estava falando com alguém, mas quem? Com quem? Quem é que Saulo estava falando? Eles não conseguiam entender o que Saulo estava fazendo ali. Né? Estava ficando maluco, deve falando sozinho. E Saulo foi ordenado ir para a casa de um discípulo chamado Judas, na casa de Judas. Então, ali ele ouviu o chamado que ele tinha que ser ou fazer para a obra de Deus, ou seja, o seu chamado, não é? Na verdade, ele teve a instrução de um homem chamado Ananias, a qual Deus, né, abreviando aqui, né, Jesus disse para que esse profeta saísse de sua residência e fosse até a casa onde Saulo estava hospedado, cego. Então, olha só o que acontece quando a gente está preocupado muito com a perseguição, com os problemas. Ananias se assustou e Senhor, quando o Senhor disse a ele: Ananias, levante-se, vá à rua chamada direita, e quando chegar lá, pergunte por um homem de Tarso, seu nome é Saulo. Mas peraí, Senhor, eu conheço esse homem. Sim, ele está orando. Ele acabou de ter um sonho, Ananias, que viu você, ou seja, viu um homem chamado Ananias entrar na casa e impor as mãos sobre ele. Que Deus lindo é esse nosso! Ele faz as coisas de acordo com sua vontade. Ele deu um sonho a Saulo e Ananias agora estava ouvindo de Deus que Saulo teve um sonho que o próprio Deus deu a ele, o próprio Jesus deu a ele, e disse: Ananias, vai lá, Ananias. Não é o supermercado dos Guanabara, não, mas vai lá. Ananias, assustado ainda: Senhor, mas vai lá, Ananias. Senhor, mas não pode ser, Senhor. Senhor, você não conhece esse homem. Todos falam desse homem e das coisas terríveis que ele tem feito, Senhor. Do terror que ele causa contra o seu povo, Senhor, em Jerusalém. E agora ele está aqui com documentos do sacerdote, Senhor, do sacerdote principal, Senhor, para que autorize a fazer o mesmo com a gente, Senhor. Mas o Senhor disse: não discuta, Ananias. Ananias! Desperta, Ananias. Ananias estava falando com Jesus e estava com medo. Quantos de nós falamos com Jesus, ouvimos a voz de Jesus, mas ainda temos medo? Parece que Jesus não está conosco. Missão urgente requer um coração cheio de fé, ousadia.
de paz, saber ouvir o Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Mas então foi que o Senhor disse: Senhor, quando Ananias disse Senhor, ele disse: não discuta. Ou seja, Ananias, você está falando, você está me ouvindo, Ananias, sou eu, Ananias, vai lá. Sim, é claro, o Senhor. Muitas das vezes o Senhor disse: ide. E nós temos medo, mas como eu disse, existe um parâmetro que nos faz pensar um pouco antes de sair. Não ter medo de sair, como Ananias teve. Essa missão era importante. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, diz o versículo 15. Vai, Ananias, vá, porque ele é um vaso escolhido que me representará pessoalmente entre os judeus, entre os povos e reis. Agora estou prestes a mostrar a ele o que o aguarda, o sofrimento que também o acompanhará, junto à tarefa que eu darei a ele. Então, a missão de Ananias estava em ir até a casa do outro missionário. Muitas das vezes, olha só, hein? Interessante. Oi! Olha só. Muitas das vezes, a missão importante não é ir ao mundo inteiro, mas é ir até alguém que irá ao mundo inteiro. O que eu quero dizer com isso? O que o Espírito Santo está dizendo com isso, pastor? Significa que devemos estender a mão para o missionário que está no campo pregando o Evangelho. Ou seja, ajudar financeiramente, manter com o alimento cotidiano, ou missionário, o irmão que está sofrendo realmente no campo de batalha, na missão urgente. Muitas das vezes a nossa missão, a sua missão, de repente não é ir, mas é manter alguém que está indo, alguém que foi. Você vê essa interpretação aqui, através desta passagem, o Espírito de Deus revelando a nós que muitas das vezes devemos fazer como Ananias, só ir até a casa de Saulo. É só ir até a casa de Saulo, de Judas, né? Na verdade, falar com o missionário Saulo. Correto? Isso. Então a missão mais importante de Ananias era falar com o missionário que sairia por todo o mundo. Ananias nem imaginaria o tamanho da responsabilidade de Saulo, agora Paulo, né? Porque ao receber as instruções do profeta Ananias, que Jesus mandou, ele foi cheio do Espírito Santo e caiu como escamas dos olhos de Saulo, e ele estava enxergando de novo. Levantou-se e foi batizado, e depois participou de uma boa refeição. Logo após, mais à frente, agora Paulo sai para o mundo inteiro pregando o Evangelho, sofrendo pelo Evangelho, fazendo a missão. Mas até ali, a missão era do Ananias, de ir até Saulo e falar o que deveria ser, que ele seria um grande missionário que pregaria por todas as nações, pelo mundo inteiro. Missão é manter também o missionário no campo de batalha, a missionária no campo de batalha, os que realmente e verdadeiramente são missionários, pessoas que estão realmente sendo afrontados, açoitados pelos sofrimentos da vida no campo de batalha, e estão ganhando almas para Jesus, estão entrando em lugares onde Satanás antes reinava como príncipe. E agora o poder de Deus, a palavra do Senhor Jesus, adentra em casas que outrora oprimidas por Satanás, libertas pelo poder que é no nome de Jesus, pela voz do missionário, pela voz da missionária, pela voz do homem e mulher de Deus, que é mantido ou mantida, sobretudo por Deus, e também ajudado pelo seu mantenedor.
Missão urgente também é ser um mantenedor, uma mantenedora da obra do Senhor no campo. Aleluias, aleluias, aleluias. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a sua parte na obra do Senhor. Eu não sei qual é a tua missão. Mas faça como Saulo fez, como Paulo agora, né? Como Saulo fez. Ficou cego? Vai para a casa de Judas, fica lá aguardando a mensagem de Ananias. Eita glória! É uma parte interessante também. Antes de sair para a missão, ele obedeceu a palavra do Senhor para aguardar a imposição de mãos do seu irmão, do homem de Deus, do profeta. Temos que aguardar muitas das vezes a obedecer a Deus, aguardar o momento certo, porque vejo muita gente sofrendo, afastado do Evangelho, porque fez o que deveria ser feito no momento que não deveria fazer. Correto? É aquela história do homem que, com boas intenções, foi carregar a arca e foi fulminado, não é verdade? Não devemos, mesmo com boas intenções, com vontade de fazer, eu quero fazer missão, eu quero ir fazer missão, e vai despreparado para o campo de batalha e chega lá, sofre. Não estou querendo dizer aqui que o sofrimento faz parte, eu estou dizendo sofre, ou seja, sofrer aquilo que não era para você sofrer. Sofrer com Jesus à nossa frente, na obediência ainda vai, agora sofrer por desobediência, não. Missão é também obedecer. Missão é obedecer. Missão é esperar a ser cheio do Espírito Santo. Quando eu digo ser cheio, não é ser simplesmente, não é ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do fogo do Espírito Santo. Porque eu vejo pessoas que não são batizadas e são missionários. São missionários. São pessoas que, mesmo não sendo batizadas, não falando línguas, salvam vidas. Eu conheço uma pessoa, minha tia. Ela me evangelizava, ela era uma crente batista. E por conta disso estou hoje no Evangelho. Ela não era batizada com o Espírito Santo, mas ela pregava o Evangelho, era uma missionária. E conquistou o meu coração as suas palavras. Observe então que o missionário, a missionária, ela deve ser obediente, ele deve ser obediente e esperar a ordem de Deus que disse a Saulo: agora vá, Paulo, vá, porque tu és para mim um vaso escolhido que levará a mensagem às nações, levará aos gentios a minha palavra, aos reis, aos príncipes. Aleluias, glórias a Deus. Missão urgente. Missão é ser obediente. Missão é acreditar que, mesmo em face de tantas lutas, você receberá um galardão nos céus. A missão, o prêmio do missionário, o prêmio de um bom combatente, é a devida honra, não é? Um soldado, quando volta da guerra, em muitos países, quando ele volta da guerra, às vezes ferido, machucado, faltando um pé, um braço, um dedo, ele é honrado com medalha porque ele foi um bom combatente, mesmo ferido, foi até o fim, chegou ao final da batalha. Missão é também ser honrado depois da batalha. É ser, na presença de Deus, abençoado, como no livro de Apocalipse deixa bem claro o Senhor quando diz: eis que presto venho, 22:12, não é? E trago comigo o meu galardão para dar a cada um
segundo as suas obras. Maravilha de Deus! E o apóstolo Paulo, após passar tantas lutas no campo de batalha, ele disse aqui no capítulo 4, versículo 10 aos Filipenses: estou alegre. Estou alegre em Deus mais do que vocês imaginam, porque vocês mostram uma vez mais que estão preocupados comigo. Olha aí, mantenedores. Claro que estavam orando ao meu favor e pensando em mim. Apenas não tinham tido a chance de demonstrá-lo de fato, pelo que me consta, não preciso de nada. Já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não quero dizer que a ajuda de vocês não significa muito para mim, porque significou. Foi algo belo a ajuda de vocês com meus problemas. Graças a Deus, não é? Olha a gratidão de Paulo por aqueles que o manteram muitas das vezes no campo de batalha, quando puderam manter. Está vendo aí? Então, louve a Deus, engrandeça, não é? A Deus, mantendo alguém no campo de batalha, ajudando alguém, sendo intercessor, né? Orando pelos missionários que sofrem no campo de batalha. E quantos, não é? Com suas famílias. Quantos deixaram famílias e foram após, quando eu digo família, parentela, né? Foram com suas famílias, né? O marido, a esposa, os filhos para o campo de batalha. Estão sofrendo por amor à palavra, mas estão fazendo o ID, livrando vidas das mãos do opressor, que é Satanás. O arqui-inimigo de Deus, o nosso inimigo. Sejamos missionários abençoados. Somente uma breve palavra. Graça e paz, povo santo do Senhor, como diz meu amigo e irmão, um amigo meu, pastor Jonair Consendei. Graça e paz, meus irmãos. Eita, glórias a Deus. Missão urgente.